Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Como de costume, eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, na questão 1, diz o seguinte: determine o número atômico, e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Beleza. Bom, se eles são isóbaros, obviamente o número de massa deles são iguais. E uma coisa é certa: o número de massa obrigatoriamente tem que ficar na parte superior. Às vezes do lado esquerdo do elemento, ou às vezes do lado direito, como está na questão 3. Mas sempre na parte superior. Então eu posso afirmar que esse número é igual a esse. Certo? Passei o 4x para cá, é igual a 8. 5x menos 4x, x igual a 8. Então, como ele quer o número atômico e o número de massa, obviamente eu pego na parte superior para encontrar o número de massa do elemento A. 5 vezes x. 5 vezes 8, ou seja, no lugar do x eu coloco o valor dele, que é 8. 5 vezes 8, 40. A parte inferior para achar o número atômico: 10 mais x. 10 mais, no lugar do x, põe o valor dele, que é 8. 10 mais 8, 18. Agora, em relação ao elemento B, 4x mais 8. Então, com isso eu vou achar o número de massa. 4 vezes 8, que no lugar do x eu coloquei o valor dele, que é 8, mais 8. 4 vezes 8, 32, mais 8, 40. Pegando a parte inferior, 11 mais x. 11 mais x. No lugar do x, coloca 8. 11 mais 8, 19. Então, aqui é o número de massa, aqui o número atômico, número de massa e número atômico. Ok? Então, espero que vocês estejam entendendo. Questão 2. Em relação à isotopia, isobaria e isotonia, podemos afirmar que os isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons, que é o correto. Então lembra lá, isótopos. Sublinha o P, fica prótons. Isóbaros. Sublinha o A, fica número de massa. Iguais número de massa. Isótonos. Sublinha o N, fica o mesmo número de nêutrons, que é o nosso caso da questão 2. E tem uma palavra que eu não comentei na aula anterior: isoeletrônico. Então, isoeletrônico possui o mesmo número de elétrons, como a própria palavra diz. Questão 3. Considere as representações fornecidas para os átomos A, B e C, representados aí. Sabendo que os átomos A e C são isóbaros, assinale a alternativa que indica corretamente os números de massa dos átomos A, B e C. Então, colocando em prática, ele diz que o A é isóbaro de C, ou seja, então o número de massa deles são iguais. Então, com isso eu pego 11x mais 15 é igual a 10x mais 35. Passando 10x para cá, vem negativo. Passando 15 para lá, fica negativo. 11x menos 10x, 1x. 35 menos 15 é igual a 20. Então, o número de x é 20. Mas como ele quer o número de massa de cada um deles,
Então eu peguei aqui 11x mais 15, no lugar do x põe o valor dele que é 20, mais 15, 11 vezes 2, 22, com 0, 220, mais 15, 235. Pegando o número de massa do elemento B, 12x menos 2. Então no lugar do x coloca o valor dele que é 20. Obviamente, entre número e letra, quando não tem sinal, sabemos que o sinal é vezes, é multiplicação. 12 vezes 2, 24. Com esse zero, 240. Menos 2, 238. Pegando o do elemento C, 10x mais 35. 10 no lugar do x põe o valor dele que é 20. 10 vezes 20, 200, mais 35, 235. Então o que vocês observam? Que esses dois valores são iguais. Claro, foi uma afirmação que o exercício fez no início, que A e C possuíam o mesmo número de massa, porque eles são isóbaros. Por isso que coincidiu dos valores serem iguais, tá bom? Então, esse capítulo, como diz você jovem, morreu. Então vamos para frente agora.
Então, meninos, como vocês sabem, nas provas de Enem vestibular, ultimamente, né, eles têm trazido as tabelas periódicas para que vocês possam consultar. Só que você tem que saber consultar a tabela periódica, porque senão não adianta nada. Veja, então, aqui a tabela periódica, como eu coloquei, né, nós temos os períodos, que são as linhas. Primeiro período, primeira linha, segundo período, segunda linha, até chegar na sétima linha, sétimo período, né? Então, na distribuição eletrônica, né, vai até a camada 7, lembra? Então, são essas camadas aqui. Se você faz a distribuição eletrônica de um elemento e a última camada dele, ou seja, a última linha dele é a quinta, obviamente ele está na quinta linha aqui da tabela periódica, certo? Nas verticais são as famílias, e as famílias ao todo são 18. Então aqui, essa parte alta, nós temos os elementos da família A, que é chamado de representativos. Esses da parte baixa aqui são os elementos da família B de bola, que são os elementos de transição. Então, os elementos de transição, eles podem ser classificados em transição interna, que são esses aqui, ó, ou transição externa. Transição externa são esses dois aqui, ó, essas duas linhas, que são os elementos da série dos lantanídeos ou dos actinídeos. Esses são elementos de transição externa, porque essa linha toda se encaixa aqui, ó, na família 3B, né, no sexto período. E essa linha toda se encaixa aqui, na família 3B, sétimo período. Olha, os elementos da família A, se ele é da 3A, obrigatoriamente, a última camada dele tem que ter 3 elétrons. Então, todos os elementos da família 1A, que é a família dos metais alcalinos, tem um elétron na camada de valência. Se você duvida, pode pegar uma tabela periódica em tua casa, fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos de uma família só. Vocês vão ver que dá o mesmo valor. Então, os elementos da família 2A são os elementos dos metais alcalinos terrosos. Então, aqui são os elementos da família B, depois pula para cá, ó. 3A, família do boro. Não é difícil memorizar, porque 3A, 4A e 5A, o nome dessas famílias é o nome do primeiro elemento químico. Então, da 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família dos calcogênios. 7A, família dos halogênios. E 8A ou 0, família dos gases nobres, certo? Então, muitas vezes o exercício traz para você, ao invés de família 4B, por exemplo, eles trazem assim, ó, em algarismo romano, 1, 2, 3, 4, que é essa família aqui, ó, né, até chegar em 18, em algarismo romano. Se você tem dúvida, é só você fazer essa contagem, começando com o algarismo número 1 aqui e vai até o 18. Outra coisa que vocês podem observar, que ela é dividida por cores, né? Esses elementos dessa cor predominante aqui, que parece um marrom, são os metais, que é o mais abundante na natureza, né? E o mercúrio, né, que esse elemento de número atômico 80, é o único metal que a temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Todas as demais se encontram no estado sólido. Esses elementos da família verde são os semimetais ou ametais. Esses roxos são os gases nobres. Então, os gases nobres são estáveis
como vocês viram anteriormente, eles não participam de ligações químicas, nem ligação iônica, nem ligação covalente, porque eles já são estáveis. E o hidrogênio, ele é diferenciado, ele não faz parte de nenhuma desses grupos. Toda a tabela periódica que você pega tem que ter 4 coisas que é padrão: o símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico e o número de massa atômica. Todas elas têm que ter isso. Agora, tem umas que elas são mais completas, né? Tem uma que, do autor Tito e Canto, que ela traz para que serve cada elemento químico, pelo menos umas 3, 4 utilidades de cada um deles. Tem umas do Sardella que traz o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade de cada elemento químico, né? E aqui vocês têm que ver o seguinte: olha, o número atômico é o número em destaque na tabela periódica e é sequência. Aqui está o número 1, que é o hidrogênio, o hélio 2, 3 lítio, 4 berílio, 5 boro e assim vai, até chegar lá no final. Obviamente, a tabela periódica houve evolução, né? Quando começou a montar a tabela periódica, é claro que era muito diferente do que nós temos na atualidade. E ela foi melhorando aos poucos, né? À medida que o tempo foi passando, né, foram descobrindo novos elementos, muitos naturais, ou seja, encontrados na natureza, outros artificiais, fabricados pelo homem, alguns não são, a maioria não são radioativos, outros já são radioativos, tá? Geralmente esses elementos da família dos lantanídeos ou actinídeos, eles são radioativos, né? Tem radiação. Outro detalhe, por exemplo, se você olhar aqui, o césio, o número de massa dele é 135. Porém, o que causou o acidente radioativo em Goiânia foi o césio 137. O que vem a ser isso? Com a modificação do número de massa dele, ele se torna radioativo. É o mesmo caso do carbono. Vocês vão ver no terceiro ano que o carbono é o único elemento químico que está presente em 100% dos seres vivos, seja ele animal ou vegetal, seja ele unicelular ou pluricelular. E o carbono é o mais abundante, né? Está presente na lapiseira, em todos os derivados do petróleo, e várias outras coisas. Porém, a massa do carbono na tabela periódica é 12. E quando se modifica a massa dele para 14, ele se torna um elemento radioativo. E com certeza vocês já viram alguém falar que o carbono 14, uma das utilidades dele é detectar a idade de um fóssil. Por exemplo, encontrou-se um esqueleto de um dinossauro. Através do carbono 14, né, através dos ossos, que é analisado, claro, né, foi uma questão do Enem do ano passado sobre radioatividade, aonde que se impregnava a radiação, né, se era no músculo, se era no coração, se era nos ossos. Obviamente a alternativa correta era os ossos. Então, descobre-se a idade desse fóssil, porém, a idade mínima para que isso seja possível tem que ser 1000 anos. Menos de 1000 anos não é possível detectar a idade dele, mas mais de 1000 anos fica ilimitado, tá bom? É muito importante a gente estudar, né, a tabela periódica. A gente descobre coisas maravilhosas. E Mendeleev, que foi o último que deu o toque final na tabela periódica, ele organizou ela de uma forma impecável. Ele foi tão inteligente que ele deixou espaços vazios para colocarem elementos que fossem descobertos posteriormente. Então, durante o meu tempo de estudante de ensino fundamental e ensino médio, a tabela periódica só havia
104 elementos químicos, hoje são 118. Né? Então, é isso aí. Creio que vocês entenderam. Se tiver dúvida, pode estar postando no ambiente. Então, comigo por hoje é só. Então, até a próxima aula, se Deus assim o permitir. E para não fugir da regra, terminar com uma mensagem. Não passe em branco. Melhore o mundo com seu trabalho. Crie algo de novo. Solte suas ideias. Desenvolva seus talentos. Participe ativamente da vida. Deixe marcas de bondade. Livre-se urgentemente da apatia. Tire de sua mente o pessimismo e a indiferença. Não se deixe vencer pelas dificuldades. Elas sempre existirão. Levante a cabeça. Coragem. Vá em frente. Sempre sobram algumas pedras para a reconstrução. Não entregue os pontos facilmente. Nada pior que o desânimo e a falta de coragem. A vitória pertence aos que lutam com tenacidade. Quanto maior as dificuldades, maior o seu valor. O segredo do êxito consiste em acreditar nas próprias forças. Ter certeza que obterá sucesso pleno. Se faltar convicção, de nada adiantam os diplomas e esquemas. Acredite mais em você mesmo, em sua capacidade e naquilo que vai fazer. Antes a amargura de uma derrota que a vergonha de nunca ter lutado. Então é isso que eu digo a vocês. Não deixe de lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, mesmo que você não consiga realizar 100% deles, que isso é quase que impossível, mas você com certeza irá conseguir realizar grande parte deles, vamos supor 70%, 80%, que é um ótimo resultado. Então, tem gente que só sonha dormindo. A hora que acorda, não tem mais sonhos, não tem mais objetivos a alcançar. Então, são pessoas fracas, né? E que geralmente no mercado de trabalho elas não possuem muitas oportunidades. Então, no mercado de trabalho, as pessoas preferem as pessoas que têm iniciativa, que são determinadas, que são criativas, que são colegas uns dos outros. Uma vez eu vi um dos maiores responsáveis para a entrevista de empregos em grandes empresas de São Paulo, que mexe com RH, recursos humanos. Então ele falou que um dos objetivos dele numa entrevista era ver se a pessoa tinha coleguismo, querer ajudar o seu semelhante e não aquela disputa pelo poder, daquele egoísmo. Então, tipo assim, ele colocava lá uma quebra-cabeça e ficava avaliando. Aquele que ajudava o outro a montar o quebra-cabeça também, que se preocupava com seu vizinho, geralmente eram os que eram contratados. Porque para a empresa é a união que faz a força, o trabalho em equipe. Meninos, então, tudo de bom, até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, obrigado!